Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir aqui em Mateus capítulo 1. Nós estamos nessa série de mensagens, livros da Bíblia, né? Estudando o livro de Mateus. Mateus capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 17. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém. Amém. Até aí a leitura da palavra, a gente vai orar. Glória a Deus, Pai. Pai, nós te damos graças por essa palavra, por estarmos aqui, Senhor, para abrirmos as Escrituras, para estudar, Senhor, o Evangelho de Mateus, tão precioso. Te pedimos que o Senhor nos abra o entendimento e nos dê luz acerca da verdade da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Semana passada a gente introduziu, né, o Evangelho de Mateus, estudando os 5 discursos que a gente crê que Moisés falou por meio daqueles 5 livros, né, no Antigo Testamento, de Gênesis até Deuteronômio. E Jesus fala por meio dos 5 discursos no livro de Mateus. E a gente divide esse livro de Mateus em 5 discursos, né? Em que a gente vê a realidade do reino no primeiro, que vai do capítulo 5 até o 7. Depois ali até o do 7, do 8 até o capítulo 11. Temos o segundo discurso, que é o chamado aos filhos do reino. Depois nós temos a realidade do reino em Mateus 13. E nós temos o reino, o mistério do reino, Mateus 13. E nós temos a manifestação do reino em Mateus 19 até o 26, se eu não me engano. Bem, estamos voltando. Então, assim, temos 5 discursos ali. Esqueci, né? Depois de Mateus 13, ali no capítulo 16 de Mateus, nós encontramos a igreja e o reino, sabe?
que é quando o Senhor fala da igreja. É quando o Senhor fala para Pedro: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ele fala também que onde houver 2 ou mais, é onde dizer meu nome, lá estarei. E por último, o discurso é a manifestação do reino. Então, o Evangelho de Mateus foi um evangelho escrito por judeus e fala do reino esperado por todo judeu. Todo judeu, na época de Jesus, eles aguardavam o reino. Eles aguardavam a restauração do tabernáculo caído de Davi, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Versículo 15 e 16. Vamos ler o versículo 13 para a gente entender que é Tiago falando. Verso 13 diz: E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. Os gentios para tomar um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Essa profeta está lá, essa profecia, ela está lá em Miqueias, sabe? Está lá em Miqueias. E ela fala do reino. Os judeus, eles esperavam o Messias, né? Filho de Davi, que restauraria o reinado de Davi. E o Evangelho de Mateus, ele fala desse que Cristo, ele é um Messias esperado. O problema é que eles não entenderam a questão do servo sofredor de Isaías 53, sabe? Que primeiro o Cristo teria que sofrer e morrer na cruz pelos pecados, sabe? Ele teria que vir primeiro tratar com a questão dos pecados para depois trazer o reino. O reino viria por meio da obra da cruz. E o Evangelho de Mateus, a gente começa aqui no capítulo 1, numa genealogia, sabe, irmãos? A genealogia, aqui é um resumo do Antigo Testamento, sabe? Para o Espírito Santo falar do que ele está fazendo, sabe? De todo o seu trabalhar ali no Antigo Testamento para trazer o Cristo. E é interessante, porque o Senhor Jesus diz, né? Examinai as Escrituras, né? Lá em João 5. Examinai as Escrituras, porque cuidais a ver nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então o Senhor Jesus, ele fala que as Escrituras falam dele, sabe? A lei e os profetas falam de Cristo. Então, a gente, primeiramente, sabe, irmãos? Você vê aqui no versículo 17 que fala assim, ó. Desde Abraão até Davi são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então nós temos três sessões de 14 gerações. E você vê, irmão, que nós temos a primeira sessão, é a sessão dos patriarcas, ó. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que filho de Davi? Porque Davi, ele representa o reino, sabe? Jesus, para que ele fosse o Messias, o rei, ele tinha que vir de Davi, porque o reino vem de Judá. Davi era esse rei.
Então, primeiramente é filho de Davi, para depois filho de Abraão. Nós encontramos outra genealogia dessa lá em Lucas. E aqui, irmãos, é interessante que a primeira seção de 14 gerações fala dos patriarcas, que acaba com Davi. Começa ó, com Abraão, Isaac, Jacó, e vai seguindo até os 12 filhos de Jacó, encerra com Davi. Davi, ele é o último da geração dos patriarcas, e ele inicia a era dos reis, né? Depois de Davi, ó, Jessé gerou o rei Davi. Pronto, encerra aqui os patriarcas. Davi gerou Salomão, aqui inicia os reis. Só rei aqui, né? Salomão, Roboão, só os reis de Judá. Depois que a terceira seção de 14 gerações, se inicia a seção das pessoas comuns, sabe? Que aí começa as pessoas simples, né? Começa aqui, ó. Começa aqui. É no 12? É não. Começa aqui. Pronto. Depois da deportação da Babilônia. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. A primeira, né? Desde Abraão até Davi. De Davi até a deportação para a Babilônia. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo. Então, desde a deportação para a Babilônia. Tá aqui, ó. Josias, né? Tá em Josias. Vamos ver aqui. E depois da deportação para a Babilônia, versículo 12, Jeconias gerou Salatiel gerou a Zorobabel. Aí vem. A gente vê aqui pessoas comuns, sabe? Na última, Jacó, sabe? E aqui, irmãos, cita também mulheres, sabe? Então são 3 seções aqui, dos reis, dos patriarcas, dos reis e das pessoas comuns. E aqui a gente vê se cumprir a figura dos tipos, sabe? Então a gente vê se cumprir aqui tipos nessa genealogia, que é importante a gente tratar. Quando a gente vê aqui que Jesus Cristo é filho de Davi, filho de Abraão. Abraão teve um filho, e Davi também teve um filho que herdou o reino. Abraão teve um filho que herdou a bênção, né? Porque ele teve 2 filhos, mas Ismael não herdou a bênção. A bênção que Deus prometeu a Abraão passou para Isaac, não para Ismael. E também Davi, o único que herdou o reino foi Salomão. Então, Cristo, ele é um tipo, Isaac é um tipo de Cristo, porque Isaac, ele fez 2 coisas. 3 coisas, na verdade. Ele obedeceu, né? Ele obedeceu ao pai até a morte, né? E ele veio e ele saiu, né? Daquele altar ali onde ele ia ser sacrificado, figurando a ressurreição, né? Lá em Hebreus fala isso, Hebreus 11, que é um tipo da ressurreição. E Isaac também, ele casou com Rebeca, que é um tipo da igreja, uma gentia. Isaac, ele é um tipo de Cristo desse aspecto. Salomão, ele é filho de Davi, ele é um tipo de Cristo porque Salomão ele fez 2 coisas. Ele edificou o templo e ele falou palavras de sabedoria. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez a mesma coisa. Ele fundou a igreja, né? O corpo de Cristo, e ele falou palavras de sabedoria. Os 5 discursos aqui a gente vê o falar do Senhor. Salomão ele foi esse tipo de Cristo nesse aspecto. Então,
é importante a gente salientar só essas coisas assim mais importantes dessa genealogia aqui, que é importante a gente tratar. E aqui tudo é segundo o Espírito, sabe, irmãos? Teve reis aqui que o Espírito Santo saltou, porque foram reis ímpios, sabe? Que se misturaram com a descendência de Acais, de Acabe, o rei de Israel. E o Espírito anulou aqui dali, sabe? Lá em Jeremias também fala que aqui nenhum descendente de Jeconias herdaria o reino. E aqui é importante a gente frisar que essa genealogia aqui é por parte de pai, sabe? É por parte de José. Lá em Lucas é por parte de Maria. Então, Jesus Cristo aqui, ele é filho de Davi por parte de José. Mas nós sabemos que o Senhor ele não foi descendente direto de José, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Porque a promessa era para o filho da mulher, e não o filho do homem, sabe? A promessa lá em Gênesis 3, a Eva, que haveria um descendente que pisaria a cabeça da serpente, viria por uma mulher. Por isso que o Espírito Santo ele concebeu o Senhor, porque ele não podia vir com pecado. E a semente do homem transfere o pecado de Adão. Então é importante a gente salientar isso aqui, sabe? Porque há todo um resumo do Antigo Testamento aqui, na soberania de Deus, sabe? De escolher as pessoas. Você vê que na descendência de Cristo, aquela mulher que era prostituta lá em Jericó, né? Raabe, né? Raabe que creu. Você vê que tem Ruth na descendência do Senhor, que era uma moabita, sabe? Você vê que o Senhor ele tem parte, né, com pecadores. Não que ele tenha a natureza, mas ele vem de uma descendência que pelo Espírito, o Espírito Santo achou bem colocar pecadores ali. Então, no capítulo 1 de Mateus, a gente vê muito isso, sabe, irmãos? Vamos seguir a leitura. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Achou-se haver concebido do Espírito. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor. Um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, aqui a gente tem o relato do nascimento do Senhor, do rei, né? A gente vê que José obedeceu, né? Ele foi obediente à palavra, ele não deu satisfação a homem algum, mas ele simplesmente creu que o Senhor era aquele descendente que viria da parte da mulher, sabe? E ele foi obediente, ele era justo porque ele andava segundo os preceitos da lei. Ele era um judeu piedoso. E ele creu. E a gente tem aqui
E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Então toda a vida do Senhor estava dentro de um cronograma profético, né? Isso é maravilhoso, irmãos. O nome Jesus é o mesmo nome de Josué. Josué em hebraico, Jesus no grego. E ambos são salvadores, sabe, do seu povo. Josué era um tipo de Cristo, como esse homem que introduziria o povo na boa terra, na terra de Canaã, para herdar as promessas. Então a gente vai seguindo, irmãos, para a gente ver ao menos até o capítulo 2 hoje. E a gente vai pontuando os pontos. Capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor do que entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com um grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo, por divina revelação, avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém. Amém. Irmãos, é interessante a gente ver aqui, porque aqui no capítulo 2 a gente tem aqui a figura dos gentios vindo adorar a Cristo, sabe? A gente começa a ver se formando o projeto de Deus a criar a igreja, sabe, irmãos? A introduzir a igreja no plano. Porque a partir do momento que os sábios, esses magos aqui eram sábios, como Jó. Jó não era israelita. Jó era um patriarca ali, ele morava ali na região dos filhos de Esaú, sabe? Mas Jó era um estudioso da palavra, uma pessoa que amava o Senhor. Assim como os seus amigos, né? Que mostraram sabedoria naquela época ali. Apesar de eles não conhecer a luz que nós temos hoje, eles eram prescrutadores das profecias. E esses magos, eles viram essa estrela que nasceria no Oriente, ela está lá no livro de Números, no capítulo 24, versículo 17, que fala que uma estrela nasceria. Profecia de Balaão, que fala que um cetro, uma estrela nasceria em Jacó e o cetro viria de Israel, sabe? Falando da primeira e da segunda vinda de Cristo. Uma estrela é simbolizada a primeira vinda. O cetro é a segunda vinda, que ele vem como rei, né? A primeira vinda de Cristo é como o cordeiro, a segunda é como o leão. E esses magos, eles creram, diferente, né, dos fariseus, né, que sabiam de qual a profecia de Miqueias, do capítulo 5, que falava que tu, Belém, é Efrata, de modo algum uma das menores, porque de ti sairá o guia. Eles sabiam de cor a profecia, mas não foram ver o rei. Ao contrário dos magos, dos sábios que foram ver. Isso aí a gente vê, irmãos, que
É como Pedro diz, né? Pedro aprendeu no batismo daquele gentio chamado Cornélio que Deus não faz acepção de pessoas, mas de qualquer lugar ele ama quem o teme, sabe? Quem o teme e obedece os seus mandamentos. Esses sábios, eles creram e eles foram. E eles receberam essa direção, andaram sob a direção e a estrela os levou até o Cristo. A gente tem aqui também a figura de Herodes, né? Herodes, ele temeu perder, sabe, o trono dele para esse rei. Que rei é esse que esse pessoal veio adorar? Porque Herodes, ele era edomita. Ele não era da descendência de Davi. Sabe, irmão? Pra você ver o tamanho da bagunça que era o tempo do nosso Senhor, sabe? O rei que reinava sobre o povo judeu era edomita, filho de Esaú. E de modo algum era filho de Davi, sabe? Então era uma bagunça só aquela época ali do Senhor. E ele temeu perder esse trono. Por isso que aqui se inicia agora a perseguição, né? Por parte de Herodes ao nosso Senhor. E esses sábios, eles eram obedientes, é a palavra a gente vê aqui, que quando o anjo não deixou eles voltarem lá para Herodes, que era só um papinho, sabe? Herodes pediu para eles voltarem para matar o menino. Mas eles, por divina revelação, voltaram por outro caminho, aí se inicia a indignação de Herodes. Esses magos do Oriente, eles creram na profecia, sabe, irmãos, de Balaão. A gente a gente vai estudar isso aqui, profecia de Balaão, em outra ocasião, em nome de Jesus, meus irmãos. Amém. Vamos continuar aqui. A fuga para o Egito. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Pode ir. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existia. Aqui a gente tem, nessa seção aqui do capítulo 2, a perseguição, sabe, irmãos? O nosso Senhor, ele como um rei, ele já veio para trazer contradição para esse mundo, porque ninguém vê um rei fugindo, né? Para sobreviver. A gente vê um rei perseguindo seus inimigos, como Herodes fez aqui, perseguindo o nosso Senhor. Mas o nosso Senhor, ele foi um rei, irmão, semelhante a Davi, sabe? Davi, ele foi ungido rei novinho ainda, lá na casa dele por Samuel. Mas ele teve que fugir 10 anos de Saul para salvar sua vida. Então o início do reinado de Cristo foi esse reinado aqui, sabe, irmãos? Esse reinado de fugindo para o deserto, como Davi, até que seus perseguidores fossem mortos. Então, nosso Senhor, ele teve que fugir. A gente vê isso aqui. A gente vê que Herodes, ele, usado pelo maligno, sabe, irmãos? Para frustrar os planos de Deus. Mas a gente vê que a vida do nosso Senhor está dentro de um plano, né?
Tudo como diz as profecias. Do Egito chamei meu filho, o Senhor já tinha tudo planejado, como seria a fuga dele. Essa provisão que os magos trouxeram, sabe, lá era para pagar já as despesas dessas viagens que ele fazia, ouro, incenso e mirra. Tudo estava dentro das profecias. E nosso estudo da palavra, irmãos, aqui vai ser assim, sabe, dentro das profecias, para que a gente não se estribe no nosso próprio entendimento. A gente viu aqui que Herodes mandou matar as criancinhas porque ele não sabia onde era o Senhor, onde era que o Senhor tinha nascido, quantos anos o Senhor tinha. E para via de dúvida, ele de 2 anos para baixo ele mandou matar todo mundo. A gente vê aqui essa profecia de Jeremias, né, que diz que em Ramá havia choro e lamentação, era Raquel. Raquel era a mulher de Jacó, sabe, irmãos? E Raquel foi enterrada no caminho de Belém. E Ramá pertencia à tribo de Benjamim, estava no território da tribo de Benjamim, que era filho de Raquel. Por isso que Jeremias profetizou que era Raquel chorando. As pessoas que moravam ali naqueles contornos, as mulheres. Vamos continuar, irmãos. Versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, desceu ir para lá, mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. A gente vê aqui, irmãos, a humildade do Senhor, sabe? Que nascendo em Belém, num lugar prestigiado, cresceu na Galiléia, a cidade de Nazaré, e extremamente desprezada, sabe a terra que o Senhor cresceu, irmãos? Uma terra muito humilde, que era um lugar que viviam gentios e judeus, sabe? Um lugar desprezado, por isso que ele era considerado como uma raiz numa terra seca. Então a gente vê que o crescimento do Senhor, irmãos, o desenvolvimento da história do Senhor, do rei, aqui no livro de Mateus, é tudo dentro das profecias, sabe? Segue tudo um cronograma divino para que o Senhor cumprisse todo o seu ministério. Aqui é a vida oculta do Senhor, sabe? Aqui a gente não vê nada acontecendo, só um trabalhar oculto de Deus. E hoje a gente vai parar por aqui no capítulo 2, a gente inicia no próximo capítulo 3. E a gente vai pontuando o que a gente vê, o que a gente for vendo, sabe, irmãos? Que o Senhor nos abra um entendimento para entender, sabe, irmãos, as profecias, a vontade do Senhor aqui na palavra para nós, nesta noite e daqui por diante. Em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças. Aleluia, Senhor. Por esses capítulos, Senhor, que nós lemos hoje. Te pedimos direção, Senhor, para que, segundo o Espírito, possamos desfrutar do melhor, Senhor, da vontade de Deus para nós, na palavra. Por isso nós te rogamos, Senhor, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.